Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós vamos orar agora para nós darmos início ao nosso estudo de hoje. Vamos orar? Por favor, irmã. Pai querido, Deus está nos céus, é um prazer, um privilégio estar reunida mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. Senhor, usa Daiane, conforme Teu queria, Tua vontade, fala nos nossos corações através da Tua Palavra, Pai. Amém. Esteja com cada um que está aqui, aquelas que vão assistir depois, que isso é um prazer, é um privilégio, nos dá força, Senhor, para na pregação do Evangelho ajudar outras pessoas e para o céu morar eternamente com o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, irmã. Deixa eu permitir aqui a Fabi entrou. Bom, gente, vamos para o nosso estudo de hoje e que está muito interessante. Vamos apenas fazer uma recapitulação, né? Ontem nós estudamos a segunda parte da perseguição dos apóstolos. E nós vimos que quando aqueles líderes religiosos, que eles descobriram que os apóstolos, que eles haviam mandado parar de pregar e que eles haviam mandado prender, estavam pregando no templo, quando eles souberam que esses apóstolos estavam pregando no templo novamente, que eles enviaram guardas para trazê-los. E que quando eles foram proibidos novamente de pregar o evangelho, porque eles vieram ali para falar com aqueles líderes religiosos, e aqueles líderes religiosos começaram a questioná-los. Por que vocês estão fazendo isso? Nós falamos para vocês que não é para vocês fazer isso, não é para vocês falar o nome de Jesus. Essa teoria de vocês está enchendo Jerusalém, enfim. Então aqueles homens utilizaram todos os argumentos para tentar convencer aqueles apóstolos de que eles não deveriam continuar pregando. Só que quando aqueles apóstolos foram novamente proibidos de pregar a palavra de Deus, nós vimos que eles responderam o seguinte: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E com esta resposta, eles estavam declarando que não importava o que viesse a acontecer com eles, que eles iriam obedecer a Deus e pronto. Aqueles apóstolos demonstraram firmeza de propósito, mesmo em situações adversas, mesmo naquele momento que eles estavam passando. E é essa atitude que nós devemos também ter hoje. Nós precisamos ter firmeza de propósito, assim como aqueles apóstolos. Porque se nós tivermos firmeza de propósito, não importa o que vai acontecer, a gente vai continuar fazendo aquilo que Deus nos pediu. E o relato de ontem terminou dizendo que, apesar daqueles discípulos terem explanado toda a verdade para aqueles líderes, que eles, em vez de aceitar, que eles ficaram enfurecidos e que eles queriam matar aqueles apóstolos de qualquer jeito. E o que aconteceu depois? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 5. Hoje nós vamos ler do versículo 34 até o versículo 42. E esse relato apresenta um homem que se chama Gamaliel. E esse Gamaliel, ele era um homem muito inteligente na época. Inclusive, foi o mestre do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ler o relato e vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 34 até o versículo 41. Diz o seguinte: mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. E então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo.
também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso, agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correr o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Gente, que relato emocionante! Que relato emocionante! Esse relato começa dizendo que Gamaliel era um fariseu e um mestre da lei, e era um homem muito respeitado por todas aquelas pessoas ali, que ele pediu para que os apóstolos se retirassem um pouco, para que eles fossem para fora por um instante, para ele conversar com aqueles membros do Sinédrio que estavam ali. E após os apóstolos saírem, ele fez um discurso emocionante, um discurso coerente. Ele era um fariseu, mas ele foi uma pessoa que ele não ficou olhando para as picuinhas, ele não ficou olhando ali para as coisas que ele não concordava com os apóstolos, assim como os outros fariseus. Ele pensou, ele raciocinou. E a primeira coisa que esse homem disse para aquelas pessoas é para que elas tivessem cuidado. Cuidado com o que vocês vão fazer com aqueles homens. Cuidado. E ele então começou a lembrar de algumas circunstâncias, de algumas situações semelhantes que já haviam acontecido. E ele lembrou de um homem que há algum tempo atrás havia ficado popular e que esse homem tinha 400 seguidores. Esse homem se chamava Teudas. E quando esse homem foi morto, assim como Jesus foi morto, só que a diferença é que depois que esse Teudas foi morto, que aqueles 400 seguidores simplesmente se dispersaram e que eles se reduziram a nada. E Gamaliel, então, ele passou a lembrar de outro caso. Além de Teudas, houve outro caso de um homem que se chamava Judas e que era da Galileia e que na época do recenseamento também se levantou como um líder, como uma pessoa importante e que muitos passaram a segui-lo, mas ele também foi morto. E quando ele morreu, que as pessoas se dispersaram também. E então Gamaliel, ele chama a atenção daqueles membros que estavam ali, naquela assembleia, sobre o que estava ocorrendo naquele momento com aqueles apóstolos. E o conselho dele foi o seguinte, olha o conselho que ele deu para aqueles homens. Versículo 38 diz o seguinte: nesse caso de agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que eles vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e corre o risco de estar lutando contra Deus. Olha os argumentos desse fariseu. E o relato bíblico diz que esses argumentos, que esse discurso de Gamaliel, que convenceu aquelas pessoas, convenceu aqueles membros do Sinédrio porque tinha coerência. E o relato diz que aqueles membros do Sinédrio que eles concordaram com Gamaliel. E que após concordarem, que eles mandaram chamar os apóstolos, que haviam se retirado por um momento, só que eles não deixaram barato. Eles não queriam simplesmente soltar aqueles homens. A Bíblia fala que eles mandaram açoitar aqueles apóstolos e que ordenou mais uma vez que eles não falassem mais sobre o nome de Jesus. E que depois de açoitá-los e depois de ordenar que não falasse mais sobre Jesus, que eles soltaram. E o relato termina dizendo algo emocionante que me tocou profundamente. O relato termina falando, olha o versículo 41. E eles, os apóstolos, se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido
considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar. Queridos, preste atenção. Aqueles homens tinham acabado de apanhar. Aqueles homens tinham acabado de receber açoites. Mas o relato bíblico fala que eles deixaram o sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Sabe? E ao contrário da ameaça que eles receberam para que eles não falassem mais o nome de Jesus, mas ao contrário disso, ao contrário daquilo que havia sido ordenado pelos membros do Sinédrio, a Bíblia fala que todos os dias, eles continuaram ensinando, mas agora não era só no templo, não era só simplesmente ali num lugar público para grandes pessoas, para grandes multidões, mas que eles passaram a fazer isso de casa em casa. Eles não cessaram de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo, em momento nenhum, mesmo depois de ter apanhado. Queridos, preste atenção no que nós acabamos de estudar. Hoje nós vimos um membro do Sinédrio sendo usado pelo próprio Deus para libertar aqueles apóstolos das injustiças que eles vinham sofrendo e para que eles tivessem a oportunidade de continuar pregando sobre Jesus. Isso demonstra para nós que quando é da vontade de Deus, que Ele pode usar qualquer pessoa ou qualquer circunstância para o seu propósito. E outro aspecto que eu quero ressaltar diz respeito à atitude daqueles apóstolos. Eles foram açoitados injustamente, apenas por estarem pregando as verdades sobre Jesus, mas eles não se entristeceram e eles não desanimaram. Pelo contrário, a Bíblia fala que eles ficaram alegres por terem sido açoitados. Eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por Jesus. Querido, preste atenção nisso. Olha o contraste que existe entre estes apóstolos e nós. Na grande maioria das vezes, as provações que nós passamos por causa de Jesus é infinitamente menor do que aqueles apóstolos passaram. Às vezes, é apenas uma perseguição no emprego ou na faculdade. Às vezes, sofremos algumas afrontas aqui ou ali e já ficamos chateados e muitas vezes até desanimamos da nossa caminhada cristã. Quanto nós precisamos aprender com esses apóstolos? Queridos, quando passarmos por injustiças por causa do cristianismo, por estar fazendo a vontade de Deus, em vez de nos entristecermos, nós deveríamos nos alegrar. Isso mesmo, nós devemos nos alegrar, assim como os apóstolos, por estarmos sendo considerados dignos de passar por provações por causa do nome de Jesus. Isso é o que deveria nos alegrar, não nos entristecer e nem nos desanimar. Outra lição importante que nós temos que tirar para a nossa vida, a partir da atitude desses apóstolos, é que não importa o que venhamos a sofrer, se venhamos a sofrer ameaças, injustiças, não importa o que digam para nós, não importa. Nós precisamos continuar falando sobre Jesus, ainda com mais constância, em todos os lugares em que tivermos oportunidade. Nós precisamos buscar essas oportunidades, quer sejam em locais públicos, quer sejam para uma pessoa, quer seja de casa em casa. Nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus e pregando sobre Jesus. Aqueles apóstolos estavam acostumados a falar sobre Jesus no templo e em lugares específicos de reuniões. Mas depois que eles passaram por essa experiência na vida deles, depois que eles receberam ameaças, depois que eles foram açoitados, a Bíblia fala que eles passaram a fazer aquilo com mais veemência, aquilo com mais responsabilidade, porque eles perceberam que não tinha tempo a perder. Eles não podiam perder tempo. E amanhã nós vamos ver que eles não queriam perder tempo. Eles queriam continuar pregando a palavra de Deus e as outras coisas que eram secundárias, que poderiam ser feitas por outras pessoas, eles delegavam. Outras coisas eles delegavam, mas eles sabiam da responsabilidade deles de pregar a palavra de Deus. E hoje eu quero levar vocês a uma reflexão para nós encerrarmos o estudo de hoje. Quais provações
ou perseguições você tem passado por ter aceito seguir a Jesus? Pode ser na sua própria casa, ou pode ser no seu emprego, na faculdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se entristeça com essas coisas. Pelo contrário, se alegre. Porque quando você e eu passamos por essas provações, nós estamos sendo considerados dignos de passar por essas provações em nome de Jesus. Não pare de falar sobre o nome dele para todas as pessoas que você tiver contato. Não pare. Ainda que você passe por momentos difíceis, assim como aqueles apóstolos passaram, mas aquilo que Jesus tem reservado para nós é infinitamente maior e melhor do que qualquer adversidade que nós viemos a passar nessa vida. Você crê nisso? Você aceita refazer o seu compromisso com Jesus hoje? Não importa o que você passe na sua vida, você vai continuar falando desse Jesus. Você vai continuar falando do amor de Jesus para as pessoas. E hoje nós vamos orar. Nós vamos orar e pedir a Deus. Nós vamos pedir perdão por todas as vezes em que nós nos entristecemos pelas provações. E nós vamos implorar para que Ele nos encha do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a sermos fortes e corajosos, para continuar fazendo aquilo que Ele está nos pedindo, independente da circunstância. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez nós fomos alimentados com a Tua Palavra. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nós passamos por provações, nós passamos por adversidades, por conta que nós escolhemos seguir ao Teu nome. E quando nós passamos por isso, Senhor, nós muitas vezes temos desanimado, temos deixado de fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que nós fomos covardes, Pai, nos perdoe. E hoje nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude por meio da Tua Palavra, que o Senhor nos fortaleça por meio da Tua Palavra e que o Senhor nos ajude a sermos fortes e corajosos, assim como aqueles apóstolos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a independente da circunstância, independente de qualquer coisa que nós viermos a passar em nossa vida, que nós tenhamos ainda mais coragem para falar do Teu nome, que nós tenhamos ainda mais disposição para pregar a Tua Palavra para as outras pessoas, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos uma experiência plena, uma experiência pessoal contigo, e é por isso que nós te imploramos, nos encha do Teu Espírito Santo, Senhor. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. E amanhã nós vamos continuar. E nós vamos ver que esses apóstolos, por estarem tão focados na pregação da palavra de Deus, que eles sentiram a necessidade de escolher outros discípulos para fazer outras coisas que poderiam ser feitas por outras pessoas. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.